conversar um pouco acerca do tempo de Deus. Amém? Eu quero que você possa abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. A partir do versículo 1. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no nosso telão de LED. E nós vamos ler do 1 ao 8. A palavra declara assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora. O versículo 7 diz: tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Graças te damos, Senhor. Nós já te agradecemos pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Senhor, fala conosco nessa noite. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Fala, Senhor, porque nós queremos te ouvir e aprender mais de ti. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Então nós vamos falar um pouco sobre tempo. Como anda o seu tempo? A quem você tem dedicado o seu tempo? Em quem você tem esperado para viver o tempo que o Senhor determinou para a sua vida? Quais suas expectativas você está lançando em quem? Ou em que você tem lançado as suas expectativas acerca do tempo? É fato que Deus, ele tem seu jeito de fazer as coisas, amém? Mas acima de tudo, ele tem o seu tempo. E nós vivemos afogados no imediatismo. Não é assim? A gente quer tudo hoje, a gente quer tudo agora, a gente vai na lanchonete e a gente quer ir na que sai o lanche mais rápido, a gente quer ir no banco e a gente quer ser atendido primeiro, a gente quer pegar a ficha que atenda logo, a gente quer ir no médico e a gente quer que o médico, a hora marcada, ele cumpra a hora. Não é assim? Porque tempo é ouro e a gente não tem tempo para perder. Mas será que você vive de fato no tempo de Deus para a sua vida? Será que você tem parado e percebido como vai o seu tempo em relação ao tempo de Deus sobre você? A gente acaba querendo controlar tudo, é verdade ou não é? E a gente se pega querendo controlar até o tempo de Deus para agir na nossa vida. Tem coisas que Deus falou, que Deus disse que vai fazer e a gente quer apressar porque a gente quer as coisas no tempo da gente, na hora da gente, do jeito que eu quero. Você vive assim? Precisa se acusar, não. Mas nós vivemos esse imediatismo e eu gosto de pensar, irmãos, que nós somos como árvores. Nós passamos por estações. Nós vivemos sobre estações. Tem tempo que tudo vai bem. A gente está no verão intenso. E no verão tudo é bom. Mas tem o tempo também do inverno. Onde as folhas ficam secas. Onde não há frutos. Onde não há beleza. E ei, nós acabamos de ler. Há tempo para todas as coisas debaixo do propósito de Deus. Para a minha e para a sua vida. Ei, tudo tem o seu tempo determinado. E você pode olhar para mim e dizer: mas pastora, eu estou vivendo um tempo de dor. Ei, Deus não é insensível às nossas lutas. Deus não é insensível às nossas dores. Ele não se ausenta. Ele não nos deixa. Ele tem ouvido a nossa oração.
Mas preste atenção que os dias ruins também são necessários. Não sei na sua vida, mas no dia mau a gente aprende muito mais com Deus do que quando tudo vai bem. Nós somos muito ensinados quando tudo vai mal, porque a gente começa a entender sobre dependência de Deus. E parece que a gente tem que perder tudo para entender que a gente depende dEle. Mas não é essa a direção que Ele nos dá, não. Não precisa você perder tudo para depender dEle, não. Para entender que a gente depende dEle. Vocês estão me entendendo? Os dias ruins também são necessários. Neles você se fortalece, amadurece, cresce sobre o molde de Deus. E você pode dizer para mim, mas pastor, eu tenho sido tão ferida. Olha, o inimigo se levanta de todos os lados. Olha, o inimigo sabe onde lhe ferir, mas Deus sabe exatamente como te curar. O inimigo, ele sabe, porque a gente fala tanto que a gente acaba dando as pistas para o inimigo trabalhar. Porque ele não sonda o nosso pensamento, ele não conhece o nosso coração. Mas a gente fala tanto. E quando a gente fala, ele ouve. E ele vai lá, ele sabe, porque o diabo é astuto, né? Ou bicho ruim. E ele sabe mexer exatamente onde mais nos causa dor, não é assim? E ele nos fere. Às vezes até ferida de morte. Mas ei, o Senhor sabe exatamente como te curar. O Senhor está pronto para te curar. Deus conhece as suas lutas, as suas dores, as suas aflições. Embora às vezes nem pareça que Ele está olhando, mas Ele está olhando por você. Às vezes você pode se sentir só, mas ei, você nunca estará sozinho. Ele sempre estará com você. Precisamos confiar no propósito de Deus para as nossas vidas e confiar que mesmo no tempo de sequidão, de luta, de aflição, o propósito permanece de pé. Não é uma dor, não é uma aflição, não é uma enfermidade que vai mudar o propósito de Deus para a sua vida. O propósito permanece de pé. Se você chegou aqui, está sofrendo, mas chegou aqui, está chorando, mas chegou aqui, está com a dor, mas chegou aqui, é porque o propósito de Deus permanece de pé na sua vida. E tem o tempo de chorar, mas tudo passa. Vai chegar o tempo de sorrir. Vai chegar o tempo de se alegrar. Vai chegar o tempo de conquistar. Agora o que é que você precisa? Você precisa confiar que em todo tempo o Senhor está cuidando de você. Confie no tempo de Deus para a sua vida. Crer no tempo de Deus é não ter medo de deixar Deus fazer em sua vida o que Ele quer fazer. Não tenha medo de viver aquilo que Deus quer que você viva. Eu me lembro que tinha uma discípula aqui da nossa igreja que Deus já falava tanto ao meu coração. Ela ainda não era convertida. E Deus queimava no meu coração. E todas as vezes que eu ministrava, Deus dizia, vá lá nela. Eu já estava encabulada, porque olha, eu só desço daqui quando Deus manda. Eu estou ministrando, quando vou fazer o pelo, se Deus mandar eu descer e eu ir na pessoa, é porque Ele mandou mesmo. E todas as vezes ela sentava aqui na frente e Deus mandava eu ir lá. Eu disse, mas esse coração de Faraó. Deus de novo e Deus, vá lá. Mas eu já falei, vá lá. E eu, sim senhor, que a gente às vezes quer, né? Vá lá. E certa vez eu fui e o Senhor mandou eu ministrar ela sobre medo. De que você tem medo? E ela tinha medo do que ela ia enfrentar ao se converter. Da família virar as costas. Dela não ser mais querida na família. Quantos medos nós enfrentamos quando, na verdade, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando a gente conhece Jesus, quando Jesus entra na nossa vida, todo medo é lançado fora. O lugar do medo entra uma ousadia sobrenatural, uma intrepidez que a gente fica se achando. Quando Jesus chega,
Não deixe o medo impedir que você viva aquilo que Deus quer que você viva. Amém? No tempo de Deus, a espera não é sinal de derrota. Quando você está no tempo de Deus, a espera não é sinal de derrota. Muitas vezes, nós queremos tudo na hora, sem esperar pelo tempo certo, e isso não é bom. Apressado come, e não é sushi não. Tudo na nossa vida passa por um processo. A gente não pode pegar um bebê recém-nascido e dar um pirão a ele. Pode? Não, vai morrer. Porque o organismo dele não está preparado para receber aquele tipo de comida. A gente tem que esperar o tempo de maturidade de todo o organismo para que ele possa, quando tiver na idade, comer um pirão. Agora, se eu fizer um pirão e der para Juninho, ele vai comer que só. Não vai, filho? Mas por que ele não vai passar mal? Porque o organismo dele já está no tempo de entender que pode comer um pirão que vai fazer toda a digestão. Tudo na nossa vida tem um tempo. A gente não é nada acontece da noite para o dia. Construir uma casa na areia é rápido, é fácil, mas vai ter fundamento? Não vai ter uma base. É diferente de construir uma casa na rocha. Se apressarmos as coisas, recebemos coisas pelas quais não estamos preparados e podemos passar por muito sofrimento. Quer ver um exemplo? Um casal que se casa sem estar preparado para casar. O que vai acontecer? Casamento infeliz. Por quê? Porque não estava pronto para viver aquele tempo. Ei, preste atenção. O tempo de espera nos prepara. O tempo de espera nos prepara. Você está sendo preparado, não está demorando. Deus está caprichando, Ele está cuidando de você, Ele está tratando de você, Ele está mexendo no que precisa ser mexido, Ele está arrancando o que precisa ser arrancado. Deus está preparando você nesse tempo. Quer um exemplo bíblico? Davi. Em 1 Samuel, não precisa se abrir não. Em 1 Samuel 16, a gente vai ver lá a história da apresentação. Quando o profeta vai na casa de Jessé e Jessé apresenta todos os filhos, menos Davi. Mas naquele dia, Davi, ele ia ser ungido rei. E a Bíblia, pelo que a Bíblia fala, ele era um jovem, na verdade um adolescente. Há estudos que dizem que ele tinha cerca de 15, 16 anos, um jovenzinho. E Davi foi ungido rei, e no outro dia ele começou a reinar? Oi? Não. No outro dia ele voltou para cuidar das ovelhas do pai dele. Voltou a ser o mesmo Davi, a fazer as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque o tempo nos prepara. Ele estava sendo preparado. Havia uma promessa, havia uma palavra profética. O óleo tinha descido sobre a sua cabeça. Mas ele precisou viver o tempo de Deus para viver o que Deus tinha preparado para ele. Você precisa viver o tempo de Deus para viver o que Deus tem preparado para a sua vida. Sabe, a Bíblia diz em 2 Samuel, deixa eu achar aqui. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4, que aos 30 anos Davi reinou sobre Israel. Olha o tempo de espera. Olha quanto tempo ele precisou ser preparado. Aí nesse tempo, o que foi que Davi fez? Continuou fazendo o que ele sempre fez. Olha, Davi nesse tempo matou Golias. Davi nesse tempo foi um grande guerreiro. Davi nesse tempo serviu ao rei. Sabe o que era isso? Preparação para reinar com excelência. Você está sendo preparado naquilo que o Senhor te chamou para servir com excelência, para dar o seu melhor. Ei, aguente firme. Esse tempo é o tempo de Deus que Ele está te preparando para você viver as maravilhas dEle. Mas tem gente que não quer esperar.
Tem gente que quer apressar as coisas. A espera produz resultado dentro. Talvez você queira enxergar fora aquilo que Jesus está fazendo dentro de você. Está demorando, mas Ele está trabalhando dentro de você. Você está sofrendo, mas Ele está trabalhando dentro de você. O que vai acontecer fora é reflexo do que já está acontecendo dentro. Davi, quando ele começou a reinar em Israel, ele tinha passado por todo o processo. Antes de chegar a reinar em Israel, ele reinou em Judá. Mas a promessa era para Israel. Eu não sei o que o Senhor declarou na sua vida, mas presta atenção, que tem coisas que Deus vai te chamar para fazer, mas não vai acontecer da noite para o dia. Levará um tempo de preparação. Você está sendo preparado. Dê um glória a Deus. Você entende isso? Primeiro Ele vai te chamar. Depois Ele vai te preparar. Para só então te usar. Ele chama, Ele prepara e Ele usa. Você está entendendo? A gente precisa viver o tempo de Deus na nossa vida. A gente não pode apressar as coisas. A gente não pode botar o boi na frente do carro. Eu gosto de dizer, o poste mijando do cachorro. Não é assim que as coisas estão acontecendo? As coisas estão invertidas, mas não. Fique com o tempo que Deus determinou para a sua vida. Eu amo essa história de tempo, porque Deus, olha, Ele trabalha muito na minha vida e na vida do pastor com o tempo. Para você ter ideia, eu namorei 10 anos, minha gente. Misericórdia, né, irmã? Grande foi, irmã. Aí o pessoal, aí você, olha, quando dizia, quem quer casar? Eu levantava as duas mãos. Aí, 3 gatos pingados, ninguém quer casar, misericórdia. Quer casar sim, eu vou reunir essas meninas tudo vai querer casar. E deu, olha, quando completou 7 anos de namoro, eu disse, ou é. Porque era namoro de crente, viu, irmão? Quando completou os 7 anos, eu disse, olha, se a gente não casar, a gente vai acabar, porque a gente tá irmão, a gente é irmão já. Então, meu irmão mais velho. E Deus trabalhando no tempo. Aí eu oriento, namorar 10 anos não, mas foi o tempo de Deus para a minha vida. Eu não estava pronta e com 10 anos eu estava pronta. E Deus fez tudo como eu sonhei, porque o tempo de Deus é perfeito. Quando você espera, quando você se coloca no tempo de Deus, Ele faz tudo com perfeição. E eu tive a melhor festa, o casamento mais bonito, a melhor lua de mel, porque eu decidi viver o tempo de Deus. Foi fácil não, mas é possível. E tem sido assim, nada tem sido fácil. Tem coisas, irmãos, que Deus faz de repente, amém? Mas tem coisas que levam tempo e você precisa aprender a confiar e esperar nele. Muitas vezes a gente quer atropelar as coisas, a gente quer que as coisas aconteçam rapidamente. Embora seja natural a gente querer olhar para frente, mas a gente corre o risco de perder as coisas que Deus deseja mostrar naquele momento. Durante esse processo, desse tempo de espera, Deus nos ensina muitas coisas. No meu tempo de espera para engravidar, eu aprendi com o Senhor coisas que eu nunca aprendi. Você precisa aprender a esperar. Amém? Confie no tempo de Deus. Ele sempre sabe o que Ele está fazendo. Amém? Que a conquista não é passageira. No tempo de Deus, as nossas conquistas não são passageiras, elas são permanentes. Deixa eu dizer algo para você. Tem coisa que a gente conquista num tempo que não é de Deus e a gente acaba perdendo. Lembre-se de algo que você se apressou para receber, porque queria de todo custo, a todo jeito, e você perdeu. Sabe por quê? Porque não era o tempo de Deus para você viver aquilo. Tem coisas que conquistamos e que não faz parte do tempo de Deus e a gente perde. Aquilo que conquistamos com o nosso próprio esforço podemos perder, mas aquilo que conquistamos em Deus é eterno.
Aquilo que você conquista com as suas próprias mãos é muito fácil de você perder. Mas aquilo que você conquista em Deus é eterno. Você não perde. Ele te dá e te dá em abundância. E olha, Deus, Ele não trabalha com acaso. Tudo que Deus faz em você e através de você aponta para a eternidade. Você está aqui por causa da eternidade. Você está aqui por causa do céu que Ele está preparando para você ir morar lá. Você está aqui porque a sua história estava escrita antes de você nascer. Porque Deus, Ele não trabalha com o hoje. Deus trabalha com a eternidade. É sobre onde a gente vai morar com Ele para sempre. Não é sobre isso aqui que você... Isso aqui é uma passagem. Você está aqui só a passeio. Mas faça da melhor forma. Viver no tempo de Deus não é viver tentando, irmãos. Tem gente que diz assim, né? Eu estou na dispensação do Senhor. Né? Eu estou no Senhor. Mas nada dá certo na vida. Vive tentando. Tentando ser feliz. Tentando dar certo. Tentando passar no vestibular. Tentando um emprego de carteira assinada. Vive tentando. Tentando. E Deus não chamou você para passar a vida tentando. Viver no tempo de Deus é viver no lugar que já deu certo. Não é sobre eu acho que vai dar, eu vou tentar. Não. Viver no tempo de Deus é viver sabendo o final da história. Já está escrito. A gente vai passar por luta, vai, mas a vitória vem. Não é assim? Na minha vida é assim, eu não sei na sua. Mas a gente vai chorar hoje, a alegria vem pela manhã. Pode passar a noite chorando, mas de manhã a alegria vem. Pode estar sofrendo agora, mas a palavra diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Ei, tem uma porção de alegria, tem uma porção de vida, tem um novo fôlego todas as manhãs. Você acordou, respirou, a misericórdia dele lhe levantou nesse dia. E é uma para cada dia. Acordou, respirou, a misericórdia dele se renovando sobre a sua vida. No Kairos, no tempo perfeito de Deus, a missão de Moisés já estava em andamento, desde quando ele fez a promessa ao povo de Israel. Aí você acha, Deus chamou Moisés, ele foi escrever o que é que ele queria para Moisés? Não, a história já estava pronta, o tempo já estava determinado para Moisés. Deus chamou ele fez uma promessa ao povo de Israel, mas era preciso esperar o tempo cronológico das coisas acontecerem. Aí você não quer esperar. Aí você quer fazer as coisas da sua forma, atropelando as situações. Moisés chegou exatamente quando tinha que chegar. Quando Moisés foi chamado de volta para libertar o povo, quando o Egito estava enfraquecido pela ação dos inimigos. Aí foi quando Deus o tempo é agora. E o que foi aconteceu? Como o Egito estava enfraquecido, deu condições de o povo de Israel sair do cativeiro e desfrutar da promessa do Senhor. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito. No tempo de Deus não há atraso. O tempo de Deus está relacionado ao tempo oportuno para o cumprimento do propósito. Você quer viver o propósito? Viva no tempo de Deus. O tempo de Deus, ele não pode ser medido. O tempo de Deus, ele não pode ser cronometrado. Mas o Senhor está atuando na sua história de acordo com a vontade dele. Dê um glória a Deus aí. E qual é a resposta, pastora? Quando parece que Deus está atrasado. Qual é a resposta? A resposta é fé. Você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê. Irmãos, Deus, ele nunca se atrasa. A sua hora é perfeita. Você já esperou por uma coisa que você queria que adiantasse, mas você esperou, mesmo chateado. Mas quando chegou, foi perfeito. Eu tenho esse testemunho. Eu queria um filho de todo jeito.
Eu queria ser mãe. Eu não queria saber se havia uma promessa, se havia uma palavra profética. Não, eu queria ter um menino. Eu queria o bucho crescer, dar de mamar. Que eu amava o filho dos outros. E eu queria o meu. Só que Deus não estava preparando para mim apenas um filho. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma história, ele tinha determinado algo grande para a minha vida. Mas quando a gente está no tempo de Deus, às vezes a gente, desconecta e acha que tem que ser como a gente quer. E quantas vezes eu entrava na sala da médica e eu queria que ela dissesse assim: vamos fazer uma inseminação. Eu entrava já com essa esperança a cada consulta. Não, ela agora vai dizer que vai fazer uma inseminação, que não tem mais jeito, que não vai precisar mais exame. E os meus planos eram frustrados. Porque até nisso, porque eu podia ter ido para uma médica bem mercenária. Porque tem muito aproveitador nesse meio. Quer ter filho? Vamos logo para o método mais caro, que é onde rende dinheiro. E essa médica não me cozinhou 3 anos. E eu ia todas as vezes na esperança dela dizer, vamos fazer. E ela não dizia, mais exame, mais exame. E eu já saía de lá chateada, porque eu queria que as coisas acontecessem do meu jeito. Mas o tempo de Deus foi um tempo perfeito. Por quê? Porque eu engravidei naturalmente, sem remédio, sem inseminação. Sabe para quê? Para que a glória de Deus fosse manifesta. Porque eu preciso dizer que não é sobre mim, não é sobre as minhas vontades, não é porque Deus quer me agradar, não, é sobre Ele. Tudo que Ele vai fazer em você e através de você diz respeito à pessoa dEle, é para que a glória dEle seja manifesta, é para que as pessoas olhem e vejam que existe um Deus que pode todas as coisas. E o que é que você precisa que Ele não pode fazer? A confiança que Ele faz as coisas quando elas devem ser feitas precisa estar no seu coração. Nem antes, nem depois. E no tempo certo. Na hora certa, Deus sabe o que Ele está fazendo. E muitas vezes as pessoas consideram que Deus está demorando para cumprir determinadas coisas. No livro de 1 Samuel, capítulo 13, não precisa você abrir, depois você lê. A Bíblia mostra um exemplo de quem? Do rei Saul. Quando o povo decide colocar Saul para reinar, e Deus diz ao profeta, não, o povo não quer, agora vá lá em Saul e avise a ele que ele lhe espere chegar, que ele espere 7 dias, quando você chegar as coisas vão começar a acontecer. E o que foi que Saul fez? Não quis esperar. Saul se precipitou, ele antecipou-se, fazendo as coisas que não eram da sua competência. Qual foi a consequência? Perdeu tudo. E nem a sua descendência reinou mais. Perdeu tudo. Por quê? Porque ele se antecipou. Ei, não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Tem gente que está perdendo tudo porque está fazendo aquilo que Deus não mandou você fazer. Ei, é direto do céu, fique na sua. Vocês estão entendendo? Deus está falando com alguém aqui. Tem coisa que você está usando o nome de Deus para fazer que Ele não tem nada a ver com isso não, viu? E Ele está vendo. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Hashtag fique na sua. Deus mandou eu te dizer. Amém? Foi assim com Saul. Sabe com quem foi assim também? Com Abraão e Sara. Abraão, tu vai ser um pai de multidão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão veio, Sara veio. E cadê o menino? Aí Sara fez o quê? Vamos apressar essa promessa? Não, eu acho que Deus vai fazer assim. Eu não estou mais, né? Tenho mais minha regra. Tudo 0 a 0. Então, vamos fazer assim? Eu vou chamar minha serva. Tu se deita com ela, se tu conseguir. Que havia ainda uma incógnita, né? E vai nascer um menino.
E o que foi que ela fez? Queria dar um jeitinho para viver as promessas de Deus. Tem muita gente querendo dar um jeitinho. Ei, Deus não precisa do seu pitaco, não. Deus não precisa da sua ajuda, não. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Se Ele prometeu, fique calmo, fique tranquilo, faça a sua parte, que a dele já está feita. Aí Sara foi, deu um jeitinho, aconteceu o quê? Apressou. Deus queria entregar o quê? Deus queria entregar um Isaac, mas foi gerado um Ismael. Deus queria entregar algo extraordinário, mas eles se apressaram e foi recebido um Israel. Não queira dar um jeitinho seu para apressar aquilo que Deus te prometeu. Não queira. Fique com o tempo de Deus. Olhe para essa pessoa bonita aí. E se ela não for bonita, é ato profético. Essa pessoa bonita, né? Que entrou aqui todo mundo ficar bonito. Estou brincando, viu, convidados? Olhe para essa pessoa bonita e diga assim para ela: não queira dar um jeitinho seu para apressar aquilo que Deus lhe prometeu. Fique com o que Deus disse. Se Deus mandou esperar, espera, vaso. Amém? Se Deus mandou você esperar, espere que vai acontecer. Ele sempre cumpre o que Ele diz. Agora vai ser quando? Não sei. Não sei. Eu já disse aqui, olha, Deus tem dito tantas coisas a mim. Deus tem mandado uns recados que testificam no meu coração. E eu digo, eu só acredito que Deus está dizendo, irmão. Porque é um negócio que só Deus mesmo para dizer. E Ele manda a gente dos quatro cantos. Eu já disse aqui que Ele me levou em João Pessoa com Isa Reis só para ouvir uma palavra. A minha beste. Já dizia minha avó, amizade só boa. Aí eu recebo os áudios dela, eu fico me achando. Aí eu espero um pouquinho, né? Porque eu tenho meu orgulho. Não abro logo. Ela morre de rir quando eu digo isso. Mas Deus, eu nem estava esperando. Quando eu vejo, estou lá. E Deus me disse, eu digo, Deus, o que é isso que o Senhor está dizendo? Eu não... Vocês estão curiosos para saber, mas eu não vou dizer não, só quando se cumprir. E eu olhei, eu disse, Senhor, é porque o Senhor está dizendo, eu acredito. Se fosse qualquer outra pessoa, eu ia dizer, vai não, isso aí. Mas se o Senhor está dizendo, fique com aquilo que Deus disse, amém? Fique, e outra coisa, cuidado com as profetadas. Eis que eu te digo, varão, cuidado. Eu gosto de dizer que Deus não manda recado para aqueles com quem Ele tem intimidade. Se você vai receber uma palavra profética, vai testificar no seu coração. Se não testificar, irmã, cuidado. Vocês estão me entendendo? Está nem aqui, mas Deus mandou eu dizer. 2 Pedro, capítulo 3, eu já estou terminando. Versículo 8 e 9 diz assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como o dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, para que todos cheguem ao arrependimento. Dê um glória a Deus. O Senhor cumpre as promessas e ainda é paciente com a gente. Porque eu fico pensando, Deus às vezes do céu, eu acho que Deus se balança todinho. Porque minha gente, tem coisa que a gente faz. E eu vou mais além. Tem gente ainda que usa o diabo. Tem coisa que a gente faz que o diabo aplaude. Esse menino, que ideia genial. Nem eu tive essa ideia. Aí o povo até usa o diabo. Não, meu filho, é a maldade mesmo no seu coração. O diabo tá nem ligado nisso. Aí ele fica aqui, ó. Tá de parabéns, viu? Pensei nisso não. É assim. Porque a gente é o quê? A natureza adâmica, coração mau e perverso. Mas Jesus chega, as coisas têm que mudar. Você não é mais o mesmo. Se a palavra está dizendo, olha, o Senhor, Ele cumpre a sua promessa e ainda é paciente com a gente, é porque a gente é de tirar a paciência de qualquer cristão, menos de Jesus. Porque a gente desconfia, a gente não dá credibilidade, a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Ei, do jeito de Deus é melhor.
Deus cuida. Quem nunca se atrasou, aí xingou, perdeu o ônibus, era um livramento que Deus estava lhe dando. Perdeu a hora, é um livramento. Eu não estou dizendo que é para ficar dormindo não, bota o alarme. Né? Porque o pessoal vai se aproveitar disso, né? Eu mesmo fiz isso hoje. 6h30, eu disse, só mais um pouquinho. 6h40, só mais um pouquinho. Mas Deus está nos livrando de situações e a gente não está nem percebendo. Sabe por quê? Porque Deus é detalhista em amar. Ele olha para mim, para você, está vendo essa multidão? Mas Ele te enxerga só, Brenda, como filha única, filha amada, preciosa. Ele deu a vida e daria quantas vezes fosse necessário para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Você está aqui no meio dessa multidão, mas o Senhor olha para você e diz, ali está meu filho, o filho que eu dei a vida e que daria a vida novamente por amor a Ele. Você é especial para o Senhor, mas não desacredite das promessas dEle para a sua vida. Isso não é um jargão de crente não. Deus tem um propósito lindo para você viver. Mas não é sobre você. Ah, pastor, o propósito de Deus é ir para Maldivas. É não, meu filho. Pode até ir. Se no caminho do seu propósito tiver as Maldivas, você vai chegar lá, amém? Eu não quero ir não. Esse negócio de Maldivas, negócio de tubarão, nadar com tubarão. Tubarão tem aqui. Eu vou ali em Boa Viagem e converso com eles. Deus me defenda. Mas às vezes a gente quer enxergar o propósito de acordo com a nossa ótica. Mas não é sobre nós, é sobre Ele. Quando a gente passa a enxergar o propósito olhando para a cruz, a vida passa a fazer sentido. Nas lamentações, nas tribulações, nas aflições, você vai passar de cabeça erguida, porque Ele está com você e Ele está cuidando dos mínimos detalhes. Saiba que no tempo de Deus, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Assim como os seus pensamentos e os seus caminhos não são os nossos. Nós vivemos o tempo de agora, o nosso tempo cronos. O tempo de Deus é o kairos, é o tempo perfeito. Deus sabe o momento certo de nos abençoar. Eu gosto que a palavra declara assim, que todas as bênçãos já foram decretadas. Estão aonde? Nos lugares celestiais. E o que é que eu preciso fazer? Viver o tempo de Deus. A Bíblia diz que você não precisa correr atrás das bênçãos, elas vão te alcançar. Sabe o que é que você está aqui, ó, andando e as bênçãos vindo? Agora, se a gente soubesse, o que a gente fazia? Andava voltando. Não, não precisa. Você vai andando, você vai passando por situações, mas as bênçãos estão aqui, ó, te acompanhando. Cada uma delas vão te alcançar no tempo oportuno. Eu conheço tanta gente, irmão, que entrou por essas portas para fazer daqui um fast food, sabe? Tinha uma necessidade, tinha uma petição, entrou por essas portas, Deus dá, e cadê a pessoa? Está aqui não. Porque não veio aqui por causa do Deus da bênção. Veio atrás das bênçãos de Deus. Mas sabe o que acontece? Perde as bênçãos. Porque eu não estou aqui por causa das coisas que Ele me dá. Eu estou aqui por causa de quem Ele é na minha vida. Você está passando por alguma situação que você possa declarar como Jó um dia pôde declarar. Eu sei que tudo podes. Eu sei que tudo podes. Você pode declarar comigo? Eu sei que tudo podes. O Senhor pode fazer todas as coisas.